Entrar em contato com a etiqueta à mesa oriental é descobrir que comer, em muitos países da Ásia, nunca foi apenas uma necessidade biológica. É um ato carregado de simbolismo, respeito, hierarquia, espiritualidade e tradição. Cada gesto à mesa comunica algo. A forma como você segura o hashi, a maneira como posiciona a tigela de arroz, o som que você faz ao sorver o macarrão, tudo tem significado. O que para alguns pode parecer detalhe, para outras culturas é demonstração clara de educação ou de falta dela. Entender essas regras não é apenas aprender o que pode ou não pode, mas compreender a mentalidade que valoriza a harmonia, respeito coletivo e consciência dos gestos. Um dos exemplos mais conhecidos é a regra de nunca espetar a comida com o hashi. Colocar os hashis verticalmente cravados em uma tigela de arroz é um dos maiores erros que alguém pode cometer em uma mesa japonesa. Isso porque essa imagem remete diretamente a rituais funerários budistas, nos quais o arroz é oferecido aos mortos com os hashis posicionados dessa maneira. Repetir esse gesto durante uma refeição comum é considerado um mau presságio, algo associado à morte e ao luto. Não é apenas falta de etiqueta, é uma quebra simbólica forte. Da mesma forma, hashis cruzados sobre a mesa também carregam um significado negativo. Cruzar os hashis pode representar conflito, desordem ou até mau agouro. O correto é apoiá-los paralelamente sobre o suporte apropriado, chamado hashioki, ou alinhados cuidadosamente na borda do prato. A ideia central é organização e equilíbrio visual. A mesa oriental valoriza a harmonia até mesmo na posição dos utensílios. Outra regra importante é nunca passar comida de hashi para hashi diretamente para outra pessoa. Esse gesto também está ligado a rituais funerários japoneses, nos quais ossos cremados são passados entre familiares usando hashis. Repetir esse movimento durante uma refeição comum evoca essa imagem e é considerado extremamente inadequado. Se for compartilhar comida, o correto é colocar o alimento no prato da pessoa, nunca transferir diretamente de um par de hashis para outro. Existe também uma diferença cultural marcante quando falamos sobre sorver o macarrão. Em muitos países ocidentais, fazer barulho ao comer é considerado falta de educação. No Japão, porém, sorver macarrão como ramen ou soba é visto como elogio. O som indica que a pessoa está apreciando o prato e também ajuda a resfriar o macarrão quente antes de engolir. Além disso, acredita-se que o ar incorporado intensifica a percepção dos aromas. Portanto, o que em um contexto pode parecer rude, em outro é sinal de satisfação. Segurar a tigela de arroz na mão também é um gesto comum e correto em várias culturas orientais, especialmente no Japão. Ao contrário de certas tradições ocidentais onde o prato permanece sempre sobre a mesa, na etiqueta japonesa é apropriado levar a tigela próxima à boca, enquanto se come arroz ou sopa. Isso demonstra cuidado e evita que grãos caiam. Inclinar-se excessivamente sobre a mesa para alcançar o prato é considerado desleixado. Trazer o prato até você é a forma adequada. Outra prática importante é não apontar com os hashis. Usá-los para indicar algo, gesticular no ar ou brincar com eles é considerado falta de respeito. Os hashis não são brinquedos, nem instrumentos de expressão corporal. Eles devem ser usados exclusivamente para levar comida à boca. Também não se deve esfregar um hashi no outro após separá-los, pois isso pode sugerir que o utensílio é de baixa qualidade, algo que pode ser interpretado como crítica ao anfitrião. A etiqueta também envolve hierarquia. A pessoa mais velha ou de maior status à mesa geralmente começa a refeição primeiro. Em jantares formais, ninguém começa a comer antes que o anfitrião ou a pessoa mais importante dê o sinal. A mesa é um reflexo da estrutura social. Demonstrar paciência e esperar é sinal de respeito. Na Coreia, há regras específicas quanto ao uso simultâneo de colher e hashis. Diferente do Japão, onde a colher raramente é usada junto com hashis na mesma mão, na Coreia é comum alternar entre colher e hashis, mas nunca utilizar ambos ao mesmo tempo, segurando-os juntos. Além disso, na tradição coreana, não se deve levantar a tigela de arroz da mesa. Ela permanece apoiada enquanto se come. Outro aspecto fundamental da etiqueta oriental é o respeito coletivo. Comer em silêncio moderado, mastigar com a boca fechada e não demonstrar pressa são atitudes valorizadas. O momento da refeição é visto como um espaço de equilíbrio e convivência harmoniosa. Exageros emocionais ou comportamentos muito expansivos podem ser vistos como quebra dessa harmonia. A posição do corpo também importa. Sentar-se ereto, evitar apoiar os cotovelos sobre a mesa e manter postura controlada são sinais de boa educação. Deixar comida espalhada, bagunçar a disposição dos pratos
ou demonstrar desperdício é mal visto. O desperdício, aliás, é algo profundamente desaprovado em muitas culturas asiáticas, pois o alimento é resultado de trabalho árduo, especialmente quando envolve arroz, que historicamente foi base da sobrevivência de milhões. Em refeições japonesas, existe ainda a importância das palavras antes e depois de comer. Dizer itadakimasu antes de iniciar é uma forma de gratidão não apenas a quem preparou a refeição, mas também à natureza e aos ingredientes. Ao finalizar, Gochi-sou-sama deshita agradece pela refeição completa. Essas expressões mostram que comer é um ato consciente e respeitoso. Também não se deve encher o próprio copo primeiro em contextos sociais formais no Japão. O correto é servir os outros antes e permitir que alguém sirva você. Esse gesto reforça a ideia de reciprocidade e cuidado mútuo. Ficar atento ao copo do outro é sinal de consideração. Mesmo a disposição dos pratos carrega significado. No Japão tradicional, o arroz costuma ficar à esquerda, a sopa à direita e os acompanhamentos organizados de forma equilibrada. Essa organização não é aleatória. Ela reflete séculos de tradição estética e funcional. No fundo, a etiqueta à mesa oriental não é uma lista rígida de proibições, mas uma extensão da filosofia de respeito, equilíbrio e consciência coletiva. Cada gesto é pensado para evitar constrangimentos, preservar a harmonia e honrar o alimento. Ao compreender essas regras, percebe-se que elas não existem para limitar, mas para criar um ambiente onde todos possam compartilhar a refeição com tranquilidade e consideração. Aprender essas práticas é mais do que evitar erros culturais. É entrar em contato com uma forma de ver o mundo em que até o ato de levar um grão de arroz à boca carrega história, simbolismo e intenção. Porque na mesa oriental, comer é um ritual silencioso de respeito ao alimento, ao anfitrião, aos antepassados e às pessoas ao redor. E quando aprofundamos ainda mais esse universo, percebemos que muitas dessas regras nasceram em períodos históricos específicos, influenciadas pelo confucionismo, pelo budismo e por estruturas sociais altamente hierarquizadas. O confucionismo reforça valores como respeito aos mais velhos, autocontrole e harmonia social, elementos claramente visíveis na maneira como as refeições são conduzidas em países como China e Coreia. O budismo contribuiu para a ideia de gratidão e consciência ao comer, valorizando a simplicidade e a atenção plena durante a refeição. Em jantares formais de negócios no Japão, a etiqueta pode se tornar ainda mais refinada. A posição em que cada pessoa se senta pode refletir hierarquia corporativa, sendo o convidado de honra colocado mais distante da porta, posição considerada mais respeitável. Ao servir bebida, especialmente saquê ou cerveja, segura-se a garrafa com as duas mãos ao servir alguém de status superior. Ao receber, segura-se o copo também com as duas mãos, acompanhando com leve inclinação da cabeça. Ao beber com amigos ou colegas de trabalho, é comum servir primeiro a bebida da pessoa mais velha ou de maior hierarquia. Servir a si mesmo antes dos outros pode ser visto como falta de consideração. Durante brindes, a pessoa mais jovem costuma manter o copo ligeiramente abaixo do copo da pessoa mais velha, demonstrando humildade. Na Coreia, ao beber na presença de alguém mais velho, é costume virar ligeiramente o rosto para o lado ao tomar o primeiro gole, sinalizando respeito. Outra curiosidade envolve os hashes descartáveis. Após separá-los, muitas pessoas os esfregam para remover possíveis farpas. Porém, fazer isso diante do cozinheiro ou funcionários pode sugerir que o restaurante oferece utensílios de baixa qualidade, o que é considerado ofensivo. Restaurantes respeitáveis servem hashes bem acabados, e esfregá-los pode soar como crítica indireta. Também não se deve lamber as pontas do hash, brincar com eles, bater na mesa ou apontar para alguém. Se um hash cair no chão, o correto é pedir outro educadamente. Em algumas regiões do Japão, ao consumir peixe inteiro grelhado, não se deve virá-lo após comer o primeiro lado. O correto é remover cuidadosamente a espinha central para acessar a parte inferior, preservando a apresentação original. Em ambientes tradicionais com tatames, a postura ao sentar também demonstra respeito. Embora atualmente haja mais flexibilidade, manter compostura ainda é valorizado. Falar excessivamente alto, rir exageradamente ou usar o celular constantemente durante a refeição pode quebrar a harmonia do ambiente, especialmente em restaurantes tradicionais. Ao compartilhar pratos, escolher apenas os pedaços considerados melhores pode transmitir ganância. A etiqueta valoriza equilíbrio e consideração pelo grupo.
Até mesmo o ritmo da refeição comunica algo. Comer rápido demais pode indicar impaciência. Comer devagar demais pode sugerir desinteresse. O equilíbrio é sempre o ideal. Em alguns contextos chineses, deixar pequena quantidade de comida pode indicar que você foi bem servido. No Japão, terminar tudo costuma demonstrar apreço pelo preparo. Cada país possui nuances próprias dentro da mesma região cultural. No fim, a etiqueta à mesa oriental revela uma filosofia mais profunda, a de que cada gesto, por menor que seja, carrega intenção. Comer não é apenas nutrir o corpo, mas participar de um ritual social silencioso, onde respeito, autocontrole e harmonia moldam cada movimento. E talvez seja isso que mais impressiona. Enquanto em muitos lugares a refeição se tornou apressada e distraída, na tradição oriental ela ainda é um momento consciente, onde até o simples ato de segurar um hashi pode refletir séculos de história e valores preservados através do tempo.